Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saindo do Automático. Silas, você tava com saudade, cara. Tava com saudade. Quanto tempo? Eu acho que tem quase 3 meses ou beirando um pouco mais aí que a gente não faz um episódio. Isso tudo por causa do lançamento da comunidade. Por uma boa causa. Boa causa. Quem não sabe ainda, a gente lançou a comunidade Saindo do Automático. A gente tem encontro ao vivo, mensal. Eu, o Silas, o padre Marcelo, dando aula de antropologia. A gente tá falando sobre várias coisas ali, né, Silas? A mais completa comunidade para desenvolvimento pessoal do país, eu aposto. Eu também. De verdade, é a mais completa, cara. É a mais completa. A gente vai tratar desde neurociência, antropologia, metafísica. A gente tá falando de tudo lá, já teve várias aulas. Se você não faz parte, clica no link aqui embaixo. Já começa a participar da comunidade, que tá incrível, né? Tá incrível. Incrível. A gente, apesar de você estar ouvindo aqui, você não sabe que dia é hoje, mas ontem a gente teve um encontro ao vivo, né? E foi maravilhoso, falando sobre a coragem, a virtude da fortaleza. E foi muito legal, aberto, a gente discute, é no Google Meeting, né? Então, é fora de rede social, então não dá pra dispersar, não é live, né? Tá ficando maravilhosa. Análise de filmes também que a gente tá deixando gravado. Já fizemos 2 filmes, né? Eu deixei lá a Lista de Schindler, que é um filme que eu adoro. E você fez Questão de Tempo, né? Muito Filmaço, Questão de Tempo. Mas voltamos hoje para falarmos... A gente tá devendo a parte 2, que o último episódio que a gente fez foi a depressão, né, sobre as causas, as consequências da depressão. E hoje a gente quer falar de tratamento, né? Tratamento, dá uma ênfase um pouquinho no tratamento. Vou dar uma lista de remédios para vocês, brincadeira. Vai sair daqui com a prescriçãozinha. A gente tá querendo falar aqui, e o objetivo nosso hoje, depois de elencar todas as consequências graves da depressão, é falar sobre como que a gente pode hoje, a gente já consegue falar hoje para a pessoa que estiver assistindo, sair com algumas coisas que ela pode fazer para vencer a depressão, né? Com certeza. Até porque, o que eu gostaria de destacar aqui, né, cara? Porque, por muito tempo, a verdade é essa. A psiquiatria foi enganada. A psiquiatria foi enganada. A gente acreditou por muitos anos, pelo menos uns 30 anos, na teoria das monoaminas, né? Serotonina, dopamina, noradrenalina. A gente achava que o problema estava aí. E cavucando mesmo, quando você quer descobrir a verdade, isso foi uma campanha de marketing. Isso foi uma campanha de marketing feita ali pelo Prozac na época. Uma galera muito boa de marketing ali de Harvard, que eles abriram uma equipe para marketing de remédio mesmo, assim, sabe? É uma espécie de blockbusters de drugs. Era mais ou menos isso, né? E eles fizeram essa campanha aí, cara, o problema é sua serotonina tá baixa, vamos levantar a serotonina. A descoberta dos antidepressivos é acidental, como acontece na maioria dos remédios, né, João? O Viagra era um remédio para hipertensão. Exatamente. E aí, era para subir, era para descer a pressão do cara, mas fazia subir outra coisa. Então, a ereção era um efeito colateral pela vasodilatação. Eles começaram a usar mais para disfunção erétil. O minoxidil, que é um remédio hoje para crescer cabelo, ele era também estudado como antihipertensivo. Você passava no peito, começou a nascer cabelo, eles, para pressão não é muito bom não, mas para nascer cabelo ele é bom. Hoje é vendido como para isso, para calvície. E os antidepressivos também, eles estavam estudando para outras coisas. A ideia era atuar mais em alguns neurotransmissores, tipo noradrenalina. A hipótese era essa de pesquisa. De repente subiu serotonina, o paciente melhorou. E tinha esse estudo bioquímico ali, né? Com esse desenvolvimento tecnológico todo, as análises de bancada, começou a observar todo esse mecanismo das monoaminas dentro do quadro depressivo. Você via que realmente o paciente ele tem uma baixa, etc. Sim. E ele melhora, né? Ele melhora. Só que qual é o ponto? Hoje a gente sabe que não é só isso. Não é só isso. Para resumir, para a gente não ficar muito técnico aqui, o dado biológico mais evidente, mais encontrado nos estudos é a hipoativação de algumas regiões do córtex. Então, como é que funciona isso? A gente injeta um contraste no paciente, coloca numa máquina de ressonância, essa ressonância é funcional, vai ver o cérebro funcionando ali. E aí eu dou alguns estímulos. João, pensa na sua infância. Aí acende uma região do cérebro. João, faz uma conta de matemática. Acende outra região do seu cérebro e a gente vai mapeando ali que região é responsável pelo quê. E nos pacientes deprimidos,
a gente começou a ver que algumas regiões não acendem no exame. Tá apagado. Ou hipofuncionante. Né? Hipofuncionante, que é um termo técnico. Tá apagado, não capta contraste. E aí quais regiões? Regiões do córtex pré-frontal, responsáveis pelo pensamento racional, pela esperança, pelo prazer. Só pra gente falar mais um pouquinho da causa e já ir para talvez pro tratamento e tal. Esse é o dado mais relevante, né? É uma hipoativação do córtex. Algumas regiões não estão funcionando. Biologicamente é isso. Uhum. O remédio, ele ajuda a ativar essas regiões. Esse é o ponto. Só que só o remédio não é suficiente. O paciente que não faz as mudanças necessárias, e essas mudanças são comportamentais, cognitivo-comportamentais, ele vai ter uma melhora voo de galinha, né? Ele vai melhorar por um tempo e depois vai cair de novo. Se não mudar algumas coisas no comportamento, ele vai ser um voo curto. 2, 3 meses, aí, porra, tô deprimindo de novo. Aumenta a dose, dá mais um burstzinho, cai de novo. Associa um remédio, que os psiquiatras fazem isso. De modo geral é isso, né? É remédio, aumenta a dose, aí ele cai de novo, vai associar mais um, aí aumenta a dose desse mais um e vai tochando o remédio. Então a mudança para cura mesmo, ela é muito mais comportamental. Legal você falar, por anos a gente viu que o cenário da psiquiatria virou exatamente isso. O médico ele virou um simples prescritor de remédio, né? A gente via isso na cardiologia acontecer, por exemplo, hipertensão, etc e tal, e aí o cardiologista sempre falava, né, não se vai dar um remédio, mas tem que mudar alguns comportamentos, mudar o estilo de vida, mas ficava alguma coisa muito solta também, tem que mudar. Assim, soltar o paciente, tem que melhorar a sua vida, fazer atividade física, beber água, enfim, vai fazendo essas coisas. Na psiquiatria, e aí a minha leitura, pelo menos, tô fazendo aí 14 anos de formado, né, eu tô percebendo que a gente tá vivendo uma certa revolução na saúde mental, né? Não sei se você concorda. Com certeza. A gente está vendo uma mudança muito mais séria, muito mais profunda na psiquiatria, na saúde mental do que a gente via antes. Então era exatamente isso que a gente via. O paciente, ele chegava no médico, ganhava um remédio, ganha outro remédio, melhora um pouquinho, volta na consulta, renova a receita se está bem. Se não está bem, ou aumenta a dose ou associa, né? E seguir essa linha. Isso pode ter vindo realmente ali, né, desse boom da indústria, um remédio revolucionário que vai curar o mal, a depressão, a tristeza. Pílula da felicidade. Pílula da felicidade, né, entrou com isso. Só que o tempo mostrou que não era isso. Então você viu os pacientes melhorando, e aí eles começaram a perguntar, cara, beleza, e aí? Então onde que tá o problema? E você falou do comportamento, é interessante que a gente já pode começar a falar, por exemplo, de algumas terapias não medicamentosas, né, como TCC, né? Uhum. Terapia de cognitivo, comportamental, o próprio nome que você estava comentando, comportamental, essa mudança do comportamento. Tem trabalho que mostra, né, que a TCC, faz aquela comparação, um paciente só com remédio e TCC, ou só com TCC. O paciente só com a terapia era melhor do que com a medicação. Não, a gente não está demonizando de forma alguma remédio, né? Claro, a gente prescreve. A gente vai falar sobre medicação aqui e mostrar como é que funcionam alguns efeitos colaterais. Eu acho que vale a gente mostrar, a gente como clínico, né? Mostrar o nosso raciocínio na escolha de medicação, que é tanto remédio, né? O nosso cardápio é tão grande. O que faz a gente escolher uma medicação para o paciente? Mas de cara, a gente consegue taxar. Isso aí vamos ser bem taxativo e polêmico, assim. O principal ponto é o comportamento, né? O que vai levar à cura mesmo é o comportamento. E aí vem a primeira pergunta para você também aqui, né? A gente está trocando ideia, mas eu acho que eu quero saber a sua opinião. Muita gente, quando abre caixinha de pergunta, é muito comum uma pessoa me perguntar, e a ansiedade tem cura, a depressão tem cura? Vários falam isso. E eu acho que essa desesperança, ela acontece justamente por esse motivo que a gente estava discutindo anterior agora. Parece que não tem, porque era tudo muito baseado em tratamento medicamentoso. E a sensação que isso não tem como curar, então eu não vou sair disso. No máximo eu melhoro um pouco. Mas esse períodos de melhora, né? Períodos de melhora. Mas sim, tem como curar, né? Tem cura sim. Transtorno de personalidade tem cura, cara. Uma das coisas mais difíceis. Eu sou mais duro de doer na psiquiatria, sei lá, um borderline. Tem cura.
Os estudos mostram que 50% dos pacientes com transtorno de personalidade borderline, por exemplo, depois de 10 anos de terapia, eles não preenchem os critérios mais para o transtorno. Então, assim, se um transtorno desse que eu estou te falando que é muito difícil, que é muito grave, tem cura, pode falar em cura, depressão com certeza absoluta tem cura. Você pode ter um episódio depressivo na sua vida e nunca mais ter nenhum. A ansiedade é a mesma coisa, você pode ser uma pessoa um pouco mais ansiosa, pode chegar um período da sua vida que você passa aquele limite e entra numa ansiedade patológica, depois você regride para níveis normais de ansiedade e segue. Mas isso depende de um trabalho muito bem feito. Tem pessoas que conseguem sozinhas. Sim. Mas é muito mais difícil. É tipo uma fisioterapia. Como é que você vai fazer fisioterapia em você mesmo? Precisa de ajuda, pô. Precisa de ajuda, precisa de um guia. E alguém que domina também isso. Claro, saber os passos. Tem que ser muito bem feito. E eu acho que a gente pode falar, sei lá, vamos falar dos medicamentos, né? Então, o que é importante? O medicamento tirar daquele fundo do poço, porque a depressão, ele acaba com a sua vontade, com a sua motivação, com a sua energia, tudo que a gente falou lá no primeiro episódio, com a sua esperança. O paciente não enxerga melhora, ele não acredita em nada, né? Ele vai entrando numa espiral negativa. E aí ele vai se isolando do mundo, aí daqui a pouco ele não trabalha. É a doença que mais afasta do trabalho, é a doença que mais diminui performance, a longo prazo que mais faz a pessoa perder dinheiro. Afeta o mercado financeiro, muito, o trabalho. Muito. E eu acho que essa é uma das razões do nosso mundo capitalista, né? Tem os prós e tem os contras. Por afetar tanto a economia, investe-se muito em pesquisa de depressão. Sim. Muito mesmo. Porque a depressão também ela não escolhe público, né? Muito direto. Lógico, a gente tem alguns fatores de risco, a gente falou isso da outra vez, né? Familiares, sociais, enfim. Diferente de algumas doenças, como por exemplo, sei lá, dengue. Dengue é país tropical, subdesenvolvido. A gente vê... E daí você vê uma prevalência maior em certos bairros. Exato. Bairros mais pobres, onde tem mais sujeira, né? A esclerose múltipla, que é uma área que eu trabalho muito, né? De neuroimunologia, que é de países mais ricos, né? De países mais ao norte, Estados Unidos, Canadá, Europa. Então você tem um desenvolvimento muito grande ali no desenvolvimento medicamentoso. Acredito, sim, que tenha uma associação a países muito ricos, e acontece com pobre e com rico. Então são doenças assim que geram interesse financeiro também na indústria, enfim, que não acho ruim. Ali a indústria tem que desenvolver bons remédios, que para mim, para o meu paciente, isso é maravilhoso. Então tem que desenvolver mesmo. Eu quero que eles trabalhem, ganhem dinheiro e tá bom. Desde que a gente tenha ali essas ferramentas para usar na clínica. Mas a depressão, cara, não escolhe. Você já atendeu gente com muito dinheiro deprimido, a gente tem dinheiro ser deprimido, né? E essa pessoa fica ali, enfim, sem sinal vital praticamente. Sim, sim. E isso é interessante agora falando da medicação, né? Porque a gente vai começar... Se a gente começa a falar de comportamento, pode ser meio doído, doloroso para algumas pessoas. Porque ela vai entender tudo que ela sabe fazer e entrar naquela. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer o que tem que ser feito. Então, ela vai entender que ela precisa melhorar a alimentação, ela sabe que ela precisa acordar cedo. A gente comentou lá numa das aulas que a gente deu, né, da criação de hábito na comunidade. Então, aquelas técnicas de criar um hábito novo, mini-meta, etc. Beleza. Mas algumas pessoas, a doença está tão evoluída, está tão avançada, que ela não consegue trabalhar à vontade. Então, ela está cristalizada na depressão, na tristeza, enfim, na apatia. E aí entra o remédio, né? Exatamente. E aí entra a medicação. A medicação ela vai entrar como um ajuste bioquímico, porque a depressão ela tem sim um componente bioquímico, isso é real. Então você não cura sua febre com força de vontade, né? Então você está com temperatura alta, você toma ali um paracetamol, você toma uma dipirona, você toma um ibuprofeno. Então, para mexer nesse início, um paciente que está no estado mais grave, a medicação é imprescindível, né? É imprescindível. Ela dá uma melhora rápida, relativamente rápida, né? Ela vai levar uns dias ali, na média 15 dias. A literatura fala de 4 a 8 semanas. Mas na prática a gente vê ali que a maioria dos pacientes com 10, 15 dias ele vai começar a sentir a melhora. Exato. Aí que é importante a gente explicar para o paciente que esses primeiros 15 dias é uma fase de adaptação ao remédio. Provavelmente você está realmente com uma baixa ali do neurotransmissor, você vai ter um aumento expressivo. E quando o medicamento entra no seu organismo,
geralmente essa primeira fase é uma fase delicada, que podem surgir os efeitos colaterais. Sim. Né? Então, a maioria dos antidepressivos, os efeitos colaterais são parecidos ali. Boca mais seca, um pouco de dor de cabeça, tontura, náusea. E complementando isso, acho que não quero dar uma aula de neuroanato, de farmacologia, neurofarmacologia, nem nada disso, mas vale a pena entender como é que funciona esse ponto, né, para o paciente. Tem muita gente, eu já vi muitos pacientes queimarem uma medicação com 3 dias de uso, 2 dias de uso, ou 1 dia de uso até. Então, a gente está falando da questão bioquímica, né? Então, a gente tem uma alteração da serotonina, da noradrenalina, dos neurotransmissores ali. Isso acontece. O problema é que quando a gente trata o remédio, usa remédio, o remédio ele vai agir ali, mas o que a gente quer é entender por que aquilo caiu. Que a gente quer ir lá na causa. Mudança de comportamento, enfim, os estados que a gente vai discutir. Então, a gente dá a medicação. Então, vamos lá, galera. Vamos imaginar que eu tenho ali serotonina. Vou usar serotonina, né, molécula do prazer, da alegria, né? Vou dar um exemplo dela. Eu tenho pouca serotonina funcionando. Seu cérebro esgotou. Tá trabalhando muito, estado de estresse, veio de uma ansiedade, ansioso, muito tenso. Estado de alerta com tudo, entra num quadro depressivo, tanto faz, sem ânimo pra nada, esgota. É como se fosse uma fábrica lá que parou de ter matéria-prima para produzir o pneu. Acabou a borracha. O que acontece com a medicação, e um exemplo desses inibidores de recaptação seletivo de serotonina. Então o nome já fala, ele para de puxar isso de volta. A gente tem uma célula que se comunica com a outra. Essa aqui, a de cima, manda serotonina para outra. Só que essa serotonina fica boiando entre as duas. Depois ela volta, já que ela não foi usada. O que o remédio faz? Ele deixa essa serotonina mais disponível ali. O que acontece no cérebro depressivo é que, como ele já estava com pouca serotonina, a célula de baixo começa a criar mais receptor para pegar o que tem. É igual aquele... quando faz o bolo, né? Tem aquela espátula lá que o pessoal chama de pão duro, que raspa até o final. Então você vai criando um monte de receptor. Quando entra o remédio e tem mais serotonina disponível, você tem mais receptor para receber aquilo. Então dá um efeito mais enérgico da medicação. Então você tem os efeitos do excesso de serotonina no corpo. Que aí vem sonolência, que a serotonina ela é uma molécula precursora, por exemplo, da melatonina. Então dá uma certa sonolência, dá a boca seca. Além disso, né, João? Só para complementar a sua explicação bioquímica aí, a serotonina ela tem várias funções no cérebro e o remédio ele é cego. Por mais que seja meio seletivo, ele é cego. Ele vai aumentar a serotonina no cérebro inteiro. Então a gente tem 14 receptores de serotonina. Alguns desses receptores vão afetar a libido. Alguns desses vai dar sonolência. O desafio da indústria farmacêutica, eles ficam fissurados lá nas pesquisas para agir exatamente no receptor que a gente quer. Exato. Eles querem precisão. E é muito legal isso, né? A própria competição entre as empresas é muito legal, porque eles sempre estão tentando melhorar. Doutor, minha molécula não dá sono. Doutor, minha molécula não afeta libido. Então, afeta menos o 5-HT2, que é o da libido, não sei o quê. Então, eles ficam sempre correndo atrás de precisão. Mas isso é muito difícil. Muito difícil. Então, quando você aumenta a serotonina, você aumenta a serotonina no cérebro inteiro. E ela vai agir lá, vai melhorar o seu humor, vai melhorar a sua motivação, mas também pode afetar seu sono, pode afetar sua libido. Então é muito individual a resposta. E isso pode modificar com o tempo de uso, né? Esse efeito colateral. Tem esse de excesso de início, tem efeito colateral que é da medicação durante a manutenção dela, né? Libido, mas isso pode ter uma adaptação do corpo, né? Pode ter. Corpo vai ser adaptado. Por isso que a gente usa de 4 a 8 semanas, porque pode passar. E na verdade, na maioria das vezes passa. Na maioria das vezes passa. Eu costumo falar para os pacientes, são efeitos colaterais leves, toleráveis e passageiros. Vai passar. Geralmente passa. Até o problema de libido. O problema é que o paciente não tem paciência, né, cara? Se ele diminuir o desejo sexual dele, ele principalmente homem, né? O cara desespera. Mas se esperar, passa. Às vezes com o tempo, às vezes uma redução da dose também pode ser suficiente. Se não, aí a gente vai ter que buscar alternativas. E o uso da medicação, a gente leva em consideração também o efeito colateral que ela pode dar.
Então, se a gente pega um paciente que está com uma insônia, né, ou uma perda de apetite, a gente pode utilizar um antidepressivo que aumente um pouco o sono, dê um pouco mais de sonolência para ele usar à noite, ou aquelas pacientes... Eu faço isso muito com paciente idosinho, né? O idoso... Vovozinha tá caquética, magrinha demais, não consegue dormir muito bem. Aí você entra à noite com a mirtazapina, por exemplo, que é um antidepressivo que causa uma sonolência maior, então vai ajudar no sono, aumenta o apetite, então ela vai ganhar mais peso, né? Paroxetina também seria uma alternativa para esses casos. Ou o paciente que está muito desanimado, você usa uma fluoxetina que dá uma agitadinha, dá uma levantada no paciente. Enfim, a gente vai usando as medicações muito, muito personalizada. E ao lado bom, a gente tem um monte de medicação. Você tem várias opções ali para poder escolher. A paroxetina, uma vez saiu um artigo, juro que era o título do artigo, paroxetina, remédio ou demônio? Porque ele tem tanto colateral. Só que é isso, se você souber manejar, se você conhecer do medicamento, você vai usar para o perfil de paciente específico. A paroxetina, por exemplo, ela dá ganho de peso. Para uma menina jovem, uma mulher, vai ser terrível na vida dela engordar. Mas para uma vovozinha, como você comentou, que está emagrecida, o ossinho, a saboneteira que está aparecendo, vai ser bom ela ganhar ali uns 4, 5 quilos. Paroxetina é muito usada também por urologista, cara, porque ela dá retardo ejaculatório. Sim. Então, o cara que tem ejaculação precoce, ela pode fazer ele aguentar um pouco mais ali, muito prescrito. Fluoxetina, por outro lado, tem uma característica geral, assim, de inibir um pouco o apetite, então pode ajudar a emagrecer. Então, cada medicamento tem o seu perfil e também tem a resposta individual. Então, esse paciente vai ter que ser acompanhado mesmo para ver se ele vai responder daquela forma. Por isso que é importante, a primeira necessidade que eu senti, cara, na época que eu vou entrar na psiquiatria, a primeira necessidade era uma consulta mais longa para eu conseguir explicar as coisas pro paciente. E pra você conhecer também, né, cara? Você vê isso aí, quando a gente tem uma consulta longa, não para de fazer essas consultinhas de 15 minutos, 20 minutinhos, você consegue entender o perfil do seu paciente melhor e você vai ser muito mais assertivo na escolha de medicação. Isso aí é a minha prática também. Eu consigo, se eu explicar para ele o que esperar, o paciente engaja. Um dos grandes problemas de tratamento na psiquiatria é falta de engajamento. O paciente não mantém, ele para de tomar o remédio, ele abandona o tratamento. E aí, quando você vai ver as causas de abandono, é falta de empatia, conexão com o médico. E também porque ele sente com um monte de efeito colateral que ninguém falou para ele. Eu já cansei de voltar a medicação com o paciente. Já foi lá em alguns colegas e tal, aí chega lá, não, eu já tomei isso aqui. Quanto tempo? 5 dias. Falei, cara, é uma molécula boa, é o seu perfil, isso é totalmente normal, aguenta que vai passar. Insiste mais um pouquinho. Deixa meu telefone, me manda uma mensagem, me fala antes de você querer tirar o remédio por conta própria, me avisa, me pergunta se é normal ter aquilo, né, que eu vou te responder, a gente vai conversar e tal. E faz a diferença mesmo. Total. E isso é uma coisa que eu já reparei também. Quando o paciente ele percebe que você está junto com ele mesmo, que tem alguém do lado dele no tratamento, engaja muito mais. Muito mais. Muito mais. Aquela coisa que você vai voltar daqui a 2, 3 meses, eu não tô ali. Lógico que é uma demanda difícil, né? Você tá ali acompanhando o WhatsApp, respondendo todo mundo. Chega um momento que fica complicado acompanhar todo mundo, né? Complicado mesmo. Mas a gente tenta ali, tá ali, estando do lado, tentando fazer o melhor. E isso muda. E o paciente ele consegue ter uma segurança muito maior e vai junto contigo na medicação. Quantos pacientes já me procuraram, porque eu trabalho com suplementação também, chegam lá e falam comigo assim, não, eu sei que você trabalha com suplemento, passa suplemento, e aí tá ansiosaço, assim, quase ser mandado embora, problema grave, burnout e tal, mas não quero tomar remédio não. Filho, não é assim que funciona, né? A gente vai entrar com suplementação, a gente pode discutir, eu falar algumas coisas de suplementos aqui, os efeitos que a gente busca com a suplementação, né, bioquímicos, mas tem um monte de coisa que tem hora que você vai precisar do remédio. Claro. Você vai fazer um monte de outra coisa, mas agora, no seu caso é remédio, eu tô do seu lado, vambora, eu quero tirar remédio, eu brinco que o sucesso médico tá nas altas, né? Tá nas altas que a gente dá, não no número de pacientes que eu atendo. Mas beleza, se a gente tá num hype de rede social, alguma coisa assim, um monte de gente procura. Mas quantas pessoas conseguem dar alta, né? Você consegue resolver o problema mesmo, dar alta, tirar a medicação. Lógico que tem paciente que fica por um período muito maior, é um processo mais difícil, porque a causa é mais complicada, trabalhar a causa, os problemas, a forma de pensar, né?
Mas tirar remédio é a maior alegria. Sim, né? sim. Pô, alegria, né? Na minha mentoria lá para psicólogos, eu falei exatamente isso. O melhor marketing que existe é o marketing de resultado. Não tenha medo de dar alta pro seu paciente, de ver que ele melhorou, porque ele vai te trazer outros, né? Às vezes na psicologia a gente vê o paciente faz 4 anos de terapia, 5 anos, 10 anos de terapia. Às vezes é necessário, claro. Mas às vezes está acontecendo alguma coisa ali, né? Que não consegue dar alta. Então é isso. Tem que dar alta. E o medicamento tem um papel importantíssimo, mas a gente tem que entender que ele não é o principal, né, para te levar para a cura. Ele é importante principalmente nesse início. E aí, como eu tinha falado, se ele não fizer as mudanças necessárias, vai ser uma melhora voo de galinha. Pegando na ponta, ainda para a gente finalizar talvez a medicação, entre outras coisas a gente pode falar de novo, mas lembrando que a gente tem na medicação, a gente tem 2 tipos de perfis de medicamentos que a gente pode utilizar. Os medicamentos que são para os tratamentos a médio e longo prazo e os medicamentos mais de curto prazo, né, que a gente utiliza para uma crise, para algo mais agudo, que a gente pode utilizar como os mais famosos. SOS, né? Os SOS mais famosos ali, os benzodiazepínicos, as tarjas pretas, né? Clonazepam, prazolam, famoso, Rivotril, frontal, né? Enfim. A ação dessas medicações, por exemplo, a gente tem aquele sistema GABA, né? Que é o sistema de freio do nosso cérebro, de relaxamento. Essas medicações elas agem ali justamente para trazer uma certa sonolência, para acalmar, diminuir a frequência cardíaca e tiram muito bem da crise, né? Sim. Tem seus efeitos colaterais a longo prazo, então o Rivotril aumenta a chance de demência, né? Os benzodiazepínicos em gerais usados, e são muito usados de forma errada, eu vejo isso. O pessoal usa para dormir. Né? Cara, eu quase não prescrevo. Assim, muito criterioso. Você tem que saber o paciente. É aquele paciente que não vai abusar, né? Aquele paciente que não gosta de remédio. Esse é o que eu prescrevo, o benzodiazepínico. Doutor, não queria entrar. Cara, confia em mim, leva, tenha na bolsa, toma assim assado. Mas os benzodiazepínicos, de modo geral, eles dificultam o aprendizado. Não é aprendizado acadêmico. Esse também dificulta, mas o aprendizado no sentido de o aprendizado comportamental para melhora. Tudo que é um efeito muito sedativo, né? Eles cronificam, eles tendem a cronificar os transtornos, tanto ansiosos quanto depressivos. Então, claro, o cara tá muito sintomático, crise de pânico terrível, vai fazer uma viagem, vai fazer uma apresentação, vai viajar de avião. Tá trabalhando, não consegue sair do trabalho, um burnout muito grave. Leva, claro, sabendo prescrever, com acompanhamento. Às vezes só de ter na bolsa, né? Só de ter o Rivotrilzinho ali. Quem já teve uma crise de pânico, tomou um Rivotril, deixa ele guardadinho ali, se um dia precisar, né? A pessoa fica meio assim. E é um tipo de dependência que ele gera também, né? Tem essa dependência bioquímica e tem dependência psicológica, né? Da presença da medicação. Isso é importante a gente falar, porque muito paciente chega no consultório, doutor, não quero tomar remédio não. Esse negócio você fica viciado, fica dependente. Não é bem assim. Tarja preta, remédio que vai na receita azul, aquele chequinho azul. Cheque azul, galera. Ali é risco de dependência química. Tanto é que é a receita, uma das mais restritas que a gente tem. Remédio que vai em receita branca de 2 vias não causa dependência química. Fácil desmame. Os antidepressivos de modo geral. Né? É diferente. Então o remédio ele tem indicação correta, por exemplo, para transtorno depressivo leve, a indicação é psicoterapia. Primeiro, pode se conduzir sem remédio. De moderada a grave, moderada pode ter remédio ou não. Grave indica remédio. Grave depende do grau de comprometimento que tem na vida do indivíduo. Aí vem assim, por exemplo, sintoma grave, ideação suicida, seria um sintoma grave, já qualifica como grave. E a perda de função, né? O quanto a depressão tá tirando a sua capacidade de viver, de executar suas coisas. Suas tarefas de vida diária. Tá atrapalhando. A gente vai quantificando. Isso é interessante a gente falar. A gente comentou isso lá na primeira, né? Mas acho que sempre vale a pena, né? Quando que um médico, teoricamente, tem que escolher, opta por fazer medicação ou não. Não é toda depressão que você entra com medicação, não é todo caso que se entra com medicação. Mas você vê o comprometimento da vida da pessoa. E eu brinco com o paciente isso. Falei, olha, eu prefiro, às vezes, ficar momentaneamente necessitando de um remédio, né?
tendo a influência de um remédio na minha vida do que tendo a influência da doença. Que aí a doença tá ali me tirando a paz com minha família, né? Me tirando a capacidade de estudo, de trabalho. E aí a gente vai quantificando essa depressão em leve, moderada e... Às vezes o paciente esquece de botar as coisas na balança. A gente tem que lembrar isso, né? Cara, olha a sua vida, né? Você tá quase sendo demitido. Sua mulher já falou de divórcio com você, o seu marido já falou de divórcio com você, seus filhos estão com medo de você. Você não quer um remédio porque, sei lá, vai afetar alguma coisa ou tem algum risco. Não, tem algum risco, mas ele é muito pequeno comparado ao que a doença está causando em você. E pra gente fechar, João, só um parênteses aqui, técnico demais, eu não consigo dizer isso de uma forma mais simples, mas tem pessoas que têm abertura e têm curiosidade de pesquisar e de saber, mas o que o remédio faz no neurônio, né? Ele aumenta espículas dendríticas, ele não aumenta o número de dendritos, propriamente dito. Então ele vai... Dendrito é responsável pelas essas comunicações de um neurônio. De um neurônio com o outro. Ele vai temporariamente aumentar a comunicação, mas ele não é uma neuroplasticidade definitiva e duradoura. É um hackzinho, né? É um atalhozinho ali, vai aumentar uns cabelinhos e aquilo vai passar se você não mudar o comportamento. Esse é que é o ponto. Então tá, o que seria essa mudança de comportamento? O paciente deprimido, ele vai perdendo o interesse em fazer as coisas, perdendo a vontade, a motivação. Justamente porque um dos sintomas é a anedonia, que a gente falou no episódio número 1 lá, né? Então ele vai só ficando mais paradão. Ele quer mais cama, ele quer mais casa, ele quer sair menos, ele quer interagir menos. Ele tem menos interesse em conhecer pessoas, em fazer coisas novas. Ele quer um ambiente escuro, às vezes. E vai só se afundando, podando a vida dele, eliminando algumas áreas da vida. No máximo ali ele consegue, às vezes, trabalhar. Mas mesmo assim, a performance no trabalho está ruim, o esforço para fazer é muito grande, para a atividade física, só vai deprimindo mesmo, afundando em tudo. E uma terapia que é um braço da TCC, que você já comentou aqui, né, da cognitivo-comportamental, um braço dela que vem sendo desenvolvido há muitos anos, é porque o Brasil é atrasado mesmo. Desde a década de 70 os caras estudam isso. É a ativação do comportamento. Essa não pode faltar. Essa não pode faltar como terapia. Essa ativação comportamental, ela é baseada em fazer o paciente começar algumas atividades muito sutis para que ele, aos pouquinhos, ele consiga executar e aí a motivação dele aos pouquinhos vai voltando. Primeiro ele tem que agir. Ele age primeiro e a motivação vem em seguida. Ou seja, ele vai ter que agir sem motivação. Precisa de uma ignição. Uma ignição. Que aí entra a razão, né? Entra o lobo, aí entra aquilo que você falou, o córtex pré-frontal. Que é quem vai trazer a razão, vai mostrar para ele que está embotado pela depressão, e a importância do remédio. O remédio ele consegue melhorar a atividade cerebral, né, do córtex pré-frontal, e ele consegue colocar essa razão ali, e aí tem esse primeiro movimento que tem que vir dele. Não tem como, a gente não faz isso pela pessoa, né? Sim, ele vai fazer. Isso é interessante porque na prática a gente faz isso já. Toda consulta longa tem essa maravilha, né, de ser uma consulta terapêutica do ponto de vista psicológico, né? Então a gente já consegue começar a ligar. Primeiro, a gente empolga o paciente, de certa forma. Infunde esperança nele. Exatamente. Nosso objetivo no consultório é isso. Olha só, tem tantos anos aqui, eu vejo um monte de gente, pessoas iguais a você. Seus sintomas não são só seus, né? Até tá na aula do curso dos 3 pilares lá. Seus sintomas não são só seus, eu já vi pessoas assim, e já tratei pessoas assim, as pessoas saíram disso. Pronto. Então, já a pessoa começa a lembrar que é possível. Porque uma coisa que você citou, que é interessante, é que a depressão ela vai fazendo a pessoa se esquecer também, né? De como é uma vida boa. Uhum. Você vai ficando ali embotado, a gente comentou sobre essa perda de esperança. E quando você tem um contato com outra pessoa, um terapeuta, um médico, que te lembra isso, e aí você tem uma medicação que te coloca de novo ali uma pequena fagulha, a chance dele conseguir fazer o primeiro passo. E aí a gente pode entrar na neuronato, nessas questões que a gente discutiu na aula lá da comunidade sobre criação de hábito. Ao fazer um primeiro movimento,
você já tem uma resposta da bioquímica, né? É aquela recompensa da dopamina. Uhum. Então, cara, a gente comentou sobre sai da cama. Eu tinha aquela paciente minha que ela estava mais de 10 anos na cama. Ela achava que ela tinha uma doença neurológica motora. Foi em vários colegas. E aí ela fez todos os exames, né? Questionou-se até no momento se ela não tinha aquela síndrome de Munchausen, né? Que ela conhecia sobre todas as doenças, ela tinha todos os sintomas. Então, cara, foi fazendo tudo. E quando eu pedi falei, beleza, vamos descartar a genética. Vamos pedir um teste genético. Quando a gente esbarrou numa questão importante que era financeira, teste genético era muito caro, ela falou, nossa, eu não vou fazer, não vai dar e tal. E eu falei, a minha opinião é que isso é um quadro já de uma depressão muito grave, né? Quase como uma catatonia, enfim. E aí a gente tem que começar a criar essas micrometas e tal. Eu só preciso que você sente na cadeira do lado da sua cama. Esse é o nosso objetivo. Iniciamos um antidepressivo, ela aceitou, então não tinha tomado antidepressivo. E o nosso objetivo era isso, da cama. A partir de agora você não vai comer mais no quarto, você vai comer na cozinha, mas dói meu corpo, dói inteiro, tá, vai doer, você volta. Mesmo sem a vontade, né? Utilizando a razão e me comprometendo com ela. Manda foto, quero ver você sentada, manda foto na cozinha do prato de comida, né? E aí ela fazia isso. E aí a gente foi, através disso, conseguindo, enfim, hoje ela faz até taekwondo, casou, tá com filho. Né? Olha aí, que maravilha. É bem isso mesmo, cara. São mudanças sutis. O importante é que o paciente consiga fazer. Tipo assim, a sua paciente aí não saía da cama, então vamos tentar sair da cama. Quer um negócio mais leve do que isso? Tem. Não consigo sair da cama, então imagine-se saindo. Você tem a ativação imaginativa, isso é um recurso também. Eu tô tão deprimido, eu tô tão sem vontade, tão sem energia que eu não consigo levantar da cama para ir tomar um banho. O paciente fica com 14 dias sem tomar banho, às vezes mais do que isso. Então, faça uma atividade imaginativa. Se imagine saindo, tomando um banho, realizando aquela atividade. E aí, a partir do momento que ele consegue fazer, tem uma dopaminazinha, registra aquilo como legal, como bom, né, como recompensador. E as principais atividades são atividades que têm um significado e têm a ver com seus valores. Então, algumas pessoas têm como valor se conectar com outras, algumas pessoas têm como valor estudar, aprender algo novo, outras o trabalho, a carreira. Então a gente tem que tentar mapear ali o que tem mais significação para o paciente e que ele consiga fazer mais. Eu até trouxe, cara, esqueci na minha pasta lá dentro do carro. É um diário. O paciente ele vai monitorar as atividades dele durante uma semana. Aí ele coloca assim, manhã, tarde e noite. Tira as atividades fisiológicas, né? Tipo, escovei o dente. Isso aí não precisa registrar. Mas assim... Mas precisa fazer. Precisa fazer. Parte do princípio que ele está fazendo isso. Aí ele vai registrar lá as coisas que ele fez, né? Sei lá, fui trabalhar. E aí tem uma escala de 0 a 10 de quão satisfatório foi aquilo. Quão legal foi fazer aquilo? Aí, sei lá, trabalhar de 0 a 10, 2, né? Tirei o lixo, encontrei um amigo meu, aí foi legal, 6, 7 de 10. Ele vai monitorando as atividades dele durante uma semana. E depois a gente vai fazer, depois com isso na mão, a gente vai fazer um calendáriozinho ali de atividades, propor algumas atividades para ele fazer baseado naquilo que dá mais satisfação. Então a gente coloca coisas muito leves, tipo passear com o cachorro 10 minutos. Uhum. Passear com o seu cachorro 10 minutinhos por dia. Exposto à luz, né, cara? A luz do sol. Fototerapia é fundamental. Com a natureza, luz do sol. A gente tá aqui, né, em estúdio, entra no carro, fica num apartamento. Pô, agora a gente tem uma quantidade de apartamentos gigantes sem sacada, um ambiente pequeno, fechado. Ter um contato com a natureza, ter contato com a luz do sol, isso aí é imprescindível para qualquer tratamento, né, cara? Fundamental. Então, com essas atividades sutis, elas são bem sutis, mas vão sendo incrementadas aos poucos. E aí ele começa a se movimentar. É uma ativação comportamental. Do nível mais leve possível, que seria imaginativo,
Ou, no número 2, sair da cama para poltrona, como você fez com sua paciente, começa saindo da cama, vai para poltrona, vai na cozinha, para de almoçar na cama e vai comer na mesa. Abre a janela, deixa a luz entrar. O paciente deprimido, ele pode ter um pouco de fotofobia também. A luz vai incomodar. Mas não precisa o raio do sol tocar o seu rosto, mas a claridade de entrar no ambiente. Isso é imprescindível, é importante. Ajuste de sono e fototerapia. E a ativação do comportamento. E aí, ela é um pouquinho diferente da TCC, porque ela é mais baseada em ação. Ela é bem mais prática mesmo. Eu fico imaginando, você falou sobre essas questões imaginativas. A perda de esperança é gritante na depressão, né? Essa capacidade de socialização fica muito limitada no paciente deprimido. E ter esses contatos dentro até na imaginação disso, de encontrar os amigos, de voltar a falar, porque ele começa a se colocar um peso, começa a colocar uma certa culpa, começa a ter uma grande vergonha, e aí vira esse ciclo, né, de não conseguir mais sair, também vou chegar lá, vão perguntar como é que eu tô, vou ficar meio assim. E trabalhar imaginativamente esses encontros sociais também é muito interessante. Muito interessante, cara. Tem uma outra ferramenta fantástica também, vou deixar pro pessoal aqui. De uma terapia também, nível A de evidência para depressão, que é de afeto positivo. Um dos exercícios é você imaginar que tem um amigo seu, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta muito, seu filho, seu cônjuge, você gosta muito daquela pessoa e ela tá mal. Tá bem deprimida, com muitos problemas. E aí, que palavras você diria para ele? Que palavras você falaria para essa pessoa? E geralmente as pessoas falam assim: pô, meu amigo, vai dar tudo certo. Tenha fé, eu tô com você. A gente pede pro paciente até anotar isso. Não fica assim, vai passar. Eu sei que você está passando por problemas difíceis, eu não sei como vai resolver, nem quando, mas em algum momento isso vai passar, você vai melhorar. Bem imaginativo isso. Imaginativo. Olha que interessante, cara, eu não sabia desse trabalho. Não e aí depois, compara com as palavras que você fala para você mesmo. Geralmente, a gente é severo, a gente é muito mais duro com nós mesmos. Então, o paciente deprimido, ele pensa assim: você é um merda, você é um inútil, sua mulher vai te largar, vou melhorar, ninguém gosta de mim, ninguém me respeita, as pessoas devem olhar pra mim e me achar um lixo. Por que as pessoas vão te achar um lixo? Você, se fosse aconselhar, se fosse olhar para um amigo seu, você seria condescendente, você teria compaixão por ele. Mas quando é com você mesmo, você é extremamente severo e duro, né? Isso só te afunda. Cara, é legal você ter falado isso, porque eu não sabia, né? E é um exercício que eu faço com um paciente no consultório, que eu acho legal. Tem paciente que chega falando exatamente isso: não tem como, não vou melhorar, etc e tal, já era, nunca vai dar certo. Eu falei: vamos fazer o seguinte. Aí eu brinco assim: vamos trocar de posição, você é meu médico. E eu chego assim pra falar pra você exatamente isso que eu tô falando. Não, cara, minha vida tá ruim, cara. Tô fracassando como médico, nunca vai dar certo, eu sou uma fraude. Pô, as pessoas vão descobrir, cara, isso aí, meu casamento tá ruim, minha mulher não me ama, vai me largar e tal. O que você falaria pra mim? Você falaria isso que você tá falando agora pra você? É isso mesmo, João. Já era, desiste. Não tem jeito. Aí o paciente, ele olha, ele dá uma risada, porque é cômico. Aí ele acorda, né? Se liga, né? Se liga nisso. Ele falou: não. Aí eu falaria que não. Algumas pessoas têm muita razão pra pensar assim, porque às vezes já tomou um monte de remédio, já passou um monte de profissional. E aqui eu tenho que falar uma verdade, cara. A triste realidade do nosso país é a seguinte: em países de primeiro mundo, por exemplo, Reino Unido, ou Austrália, ou Canadá, que são um dos 3 que mais pesquisa saúde mental. Principalmente a Austrália. A Austrália é pujante, cara, em pesquisa de saúde mental. 83% dos pacientes melhoram com o tratamento. No Brasil, em torno de 5% dos pacientes deprimidos vão melhorar. Qual o problema? É que a maioria não tem diagnóstico e não tem acesso a bons tratamentos. Isso aí, a gente botou aqueles dados, né, disso. É muito grave isso. E opinião, né, vou botar aqui, abre aspas, opinião do João, né.
vindo o que você comentou, o Brasil é um país mais atrasado em alguns pontos, né? Tudo bem, tá, a gente está super globalizado, a gente tem acesso a um monte de coisa junto agora. Vou dar um exemplo da esclerose múltipla, a gente usa as melhores medicações do mundo atualmente. Sei lá, se um filho de um presidente importante do mundo tiver essa doença, meu paciente usa o mesmo remédio que esse que não, filho, não existe né? melhor. Não existe melhor, a gente tem acesso. Medicamente, falando de medicação, medicamente falando, medicamentosamente falando, a maioria dos remédios que tem lá a gente tem aqui também. Mas eu acho que tem uma percepção na saúde mental que a gente demorou e está atingindo só agora, que lá talvez a gente tenha atingido antes. E eu ainda digo mais, eu acho que a gente vai superar isso. O Brasil tem algumas características dos novos profissionais que a gente talvez supere alguns perfis de tratamento. Mas isso demorou a chegar e a gente tem aquele perfil do paciente psiquiátrico, dopado, cheio de remédio, aquela vizinha que fala, não toma esse remédio não, você vai ficar viciado e tal, enfim. E aí tem todo ainda um certo, eu não gosto dessa palavra, um certo tabu no tratamento e tal. Tem. E que... um estigma ali, que atrapalha muito, né? E aí a gente junta isso tudo. Um atraso no desenvolvimento das técnicas de tratamento, um país gigantesco como o nosso, né? É um país pobre, então você tem uma dificuldade de capilarizar o tratamento, né? Então você faz teleconsulta, eu faço teleconsulta, tem do Acre, Pará, Rondônia, vira e mexe tem um paciente fora do Brasil, né? Também. A gente percebe que existe uma carência gigantesca no tratamento de distúrbios psiquiátricos no Brasil, né? E esses dados, eles mostram isso, a gente vê isso na prática, né? Não precisaria nem estar lendo os dados que a gente está observando isso, né? Então é muita gente que vem de tratamentos falhos, exclusivamente medicamentosos, e chegam muito sem esperança. Você já ouviu falar várias vezes isso paciente para você, imagino eu. Doutor, você é a minha última esperança. Olha, tô vindo você aqui porque fulano falou, né? Alguém me mandou, me recomendou o senhor, mas eu não acho que vai melhorar mais. Já desistiu. Aí você vai ver realmente, o cara passou por 5, 6, 7 colegas e tomou todas as classes de medicações possíveis e não melhorou. Um erro muito comum é subdose. Subdose. O cara não tem medo de subir a dose do remédio e não explora o potencial máximo daquele medicamento ali. E aí você gasta uma molécula à toa, frustra o paciente. Mas esse é um erro muito comum mesmo, né? Subdose. Ou escolhe errado, a classe errada. E também, né? Não aborda essas outras áreas que a gente está discutindo. É muito focado em fármaco, porque tem essa divisão, né? O médico é remédio e o resto é o seu psicólogo lá. Conversar, introduzir essas terapias que a gente está falando aqui. E aí, de novo, a gente já tocou nesse assunto. A nossa psicologia também tem que se atualizar. Ela é pouco baseada em evidência. Então, os caras ficam estudando assim, muita psicanálise. Psicanálise, se você está deprimido, você entrar num psicólogo psicanalista, isso é proscrito. Isso faz mal para o paciente, vai piorar ele, porque você vai ruminar junto com ele. Isso é corruminação. Ficar lembrando do passado. E como é que foi sua relação com seu pai. Seu pai batia na sua mãe. E isso te afetou. Então, assim, vários e vários pacientes chegam assim, cara, eu já entendi que eu tive problemas da minha infância, mas eu superei, meu terapeuta não superou. Eu ouvi isso algumas vezes. Abuso, alguma coisa assim. Eu não acho que foi isso que causou meus grandes problemas. Eu vivi bem a minha vida inteira e nos últimos 3 anos que a coisa desandou. Então o cara fica lá no meu passado revirando aquilo, porque isso é uma característica da linha terapêutica. E os nossos terapeutas têm essa mania de casar com uma linha. Eu sou TCC, eu sou psicanálise. E não tem que ser assim, você tem que usar... a ciência usa o princípio de São Tomé. Me mostra que funciona, me prove. Eu tenho que ver para crer. Então a gente testa aquilo, repete em 30 mil, 50 mil pessoas, em diferentes culturas, em diferentes lugares do mundo, e você tem resultados parecidos. Então, cara, isso aqui funciona. Então, tem esses atrasos, tem a dificuldade de acessar bons profissionais. A gente tem poucos psiquiatras no Brasil. O Brasil tem. Não, isso que você falou, cara, só voltando um pouquinho da linha dos psicólogos ali, né? Você tem uma linha. Não, eu sou junguiano. Eu sou TCC.
Cara, eu acho um absurdo mesmo. A mesma coisa que eu falo assim, não, eu só prescrevo escitalopram. Pronto. Não vou usar venlafaxina, não vou usar mirtazapina, porque eu sou da linha... Eu já fiquei um pouco irritado também, como, por exemplo, recentemente a gente vê só médicos especializados em cannabis. Absurdo. Acho absurdo. Você é especializado no remédio, pô, e não no paciente, e não vê gente, né, e não na doença, né, que o paciente está apresentando. Eu sou um pouco contra isso. E eu acho que entra nisso, nessa mudança que a gente está tendo na saúde mental, na psiquiatria, né? E a gente tem, eu sou neurologista, tem essa interseção, né, na neuropsiquiatria, a gente vê psicólogos evoluindo, é justamente você tentando fazer o máximo de personalização no tratamento para aquele paciente. Então, se o cara tem um domínio de análise, talvez em algum momento aquilo seja útil para ele durante a consulta dele. Conhece logoterapia, né? Então, pô, Frank, maravilhoso, cara, logoterapia. Eu sempre prego isso, a gente tem que beber de várias fontes. Exatamente, pô. Para que eu me adapte ao que o meu paciente precisa. Se eu tô sentindo que ele precisa de uma análise psicanalítica, beleza. Que seja. Eu uso essa ferramenta. Eu uso essa ferramenta, mas acho que esse paciente vai se beneficiar mais de uma logoterapia. Aí a gente usa. Então, é isso, né? Não é... Tem que mudar esse pensamento. Lá fora não é assim. Estados Unidos não é assim. A formação de um terapeuta, de um psicólogo dos Estados Unidos, ele vai estudar Freud, Jung, isso aí na história da psicologia. É um semestre. É um semestre de história da psicologia, o resto da faculdade dele inteira é psicologia baseada em evidência. Então, já passou da hora. A nossa psicologia hoje, o curso é classificado na área de humanas, cara. Não é das ciências biológicas. Os Estados Unidos passaram por um problema lá por falta de terapeuta e a demanda em saúde mental tão alta que eles começaram a treinar enfermeiros para aplicar algumas técnicas psicoterápicas e funcionou. O enfermeiro já é mais acostumado a seguir guideline, a trabalhar com evidência. Então, sim, eu estou fazendo uma crítica aqui à nossa classe de psicólogos. É claro que tem excelentes profissionais, mas eles estão cada vez mais raros. Igual a gente falou, fez uma crítica aqui à medicina. Aos médicos também, aos psiquiatras também. Psiquiatras, a só prescrição de remédio. Ou na cardio você vai ver isso, o cara só quer ficar preso num guideline também, né? A gente vê na neuro isso, enfim. Mas esse é o ponto, né? Porque às vezes o pessoal fica mordido aí, mas se ficou mordido, talvez a carapuça serviu, então tá na hora de mudar. Se você é um bom terapeuta e tá assistindo isso daqui, você não vai ficar ofendido. Você vai concordar, né? Porque no final das contas, o que a gente tá focando aqui é o melhor do paciente, pô. Um caso concreto na sua frente que quer melhorar. Que é o objetivo da gente, né? Tem muita gente que vai fazer medicina, vai fazer psicologia como um autoconhecimento, né? Eu tive tantos problemas na minha vida que eu quero fazer psicologia. Falei, beleza, você estuda isso, mas pô, você vai clinicar, não é para você se conhecer, é para você ajudar um ser humano que está na sua frente. É construir uma boa maleta de ferramentas, pra você saber usar as ferramentas que você precisa na hora que os problemas se apresentarem na sua frente, né? Você pode até entrar com essa demanda pessoal na faculdade, mas espera-se que você evolua, você passa de camada, né? O cara pode entrar ali numa 4ª camada. Um dia a gente fala sobre isso, vocês vão entender. Falar sobre as camadas da personalidade. Mas ele tem que sair numa 6ª. 6ª camada é a camada do resultado. Eu quero ver que... Eu não quero saber se gostam ou não de mim. Eu não quero saber se eu tenho prestígio, se eu consigo te convencer. Não, eu quero saber se eu consigo um resultado real com o meu trabalho. O que eu faço muda as coisas, né? Então é isso. A gente falou dos psicólogos, a gente falou da terapia, né? A gente falou de medicação. Eu vou citar por alto aqui uma prática que eu tenho no consultório, que é suplementação. Né? Eu gosto de alguns suplementos. A gente sabe que a gente exige muito do nosso corpo várias vezes, em trabalho, em sei lá, vamos pensar num trabalhador que está beirando o burnout. Né? O cara está estressado, exigiram muito acordar de madrugada, fazer relatórios, entregar, né? Ou alguém que tem um bebê pequeno, né? Que tá ali fadigado pra caramba, cansado, acordando de madrugada. Você está exigindo a mais do seu corpo, beleza? Por um momento. Se eu tô exigindo a mais do meu corpo, eu converso isso com os pacientes. Eu posso dar mais pra ele também. É um momento. Pô, você pega um fisiculturista. Ele come mais do que a gente. Porque ele exige mais o corpo dele. Então, a suplementação ele entra nesse contexto também. Lógico que eu não sou da linha de que
não tome remédio, só suplemento que vai curar. Eu acho ridículo isso também, né? Podem brigar comigo, etc e tal, mas... tem o lobby da indústria. Tem mesmo. Tem o lobby da indústria, tem o lobby da indústria de suplementação também. Tem da farmacêutica, tem da suplementação, enfim, a gente vai ter aí uma discussão para anos se a gente for falar de lobby e de viés financeiro. Mas a gente tem comprovadamente ações de suplementos no sistema nervoso central. Você pega lá L-teanina, que eu gosto muito. Paciente super ansioso, agitado, estressado. A L-teanina tem um efeito GABAérgico. Então, eu desmamo o Rivotril de alguns pacientes com L-teanina. Então, eu passo uma dose de L-teanina, toma de manhã e de noite. A L-teanina ativa o sistema GABA, o paciente relaxa. O paciente mais relaxado, ele melhora a concentração. A Bacopa, que é utilizado para memória, né, que tem um efeito ali na liberação de alguns neurotransmissores também, melhora ali a função da acetilcolina no nosso cérebro, fosfatidilcerina, que agora tem a indústria farmacêutica está fazendo suplementação com isso para Alzheimer, para memória. A coenzima Q10, tão discutida, usa, não usa. Na neurologia a gente pensou em usar para miopatia, né? Eu fiquei um período na USP, na neuroimunologia, mas a neuroimunologia ficava muito com a neuromuscular. Então tinha uma professora de neuromuscular lá, que ela pegava muitas doenças genéticas e miopatia infantil. Então crianças que têm doenças musculares de nascença. E ela usava a coenzima Q10, porque a coenzima Q10 ela vai agir na mitocôndria, na produção de energia das moléculas lá, né, de ATP e tal, e melhora a disposição, então melhorava um pouco a fadiga muscular. Eu utilizo isso, o paciente está muito cansado. A rhodiola rósea, por exemplo, que é um adaptógeno que a gente chama, que é justamente para níveis de cortisol, muito estresse, faz pico de cortisol com a ansiedade, com o quadro depressivo, você vai fazendo picos, né? Vai. Fora de hora, a gente faz pico à noite, quando era para estar baixo, por isso que vem insônia associado, pensamento ruminativo, né? O cara pensa aquela coisa na hora que não deve, faz um pico de cortisol, faz a insônia. A rhodiola rósea, diz a lenda, que foi utilizado até em guerra por alguns governos aí em épocas da Segunda Guerra Mundial, né? Alguns exércitos utilizavam para diminuir o estresse no campo de batalha. Então, melhorar a calma, o cara que tinha que ficar horas e horas sentado ali observando. Então, diminui o cortisol. A ashwagandha, que é a raiz dourada, a mesma coisa. Passo a noite para diminuir o pensamento ruminativo. Então, eu acho que a ashwagandha, se eu não me engano, é a com maior nível de evidência para ansiedade. Para ansiedade, A ashwagandha é uma das que tem mais. E melhora a libido, né? E melhora a libido. Então, tem alguns pacientes com que prêmio? Com estalopram ou com inibidor de recaptação seletivo, que tem problema na libido, ou retardo demais, ejaculação, eu ponho uma ashwagandha. Eu tô cada vez... Magnésio também. Tentando me inteirar mais de suplementação também. E assim, passaram no teste São Tomé, né, cara? Eles são... Você tem estudos. Tem estudos bem feitos, com comprovação mesmo. Com comprovação. Aí começam a discutir. Mas esse artigo, ele é pequeno. Eu falei, é difícil realmente você pegar... E aí a gente conhece a produção de artigo científico. Eu tenho artigo publicado, já fiz meu mestrado. A gente sabe que existe uma certa dificuldade em você fazer um artigo gigantesco com magnésio. Sei lá, você faz uns estudos observacionais, você faz alguns estudos ali. Tem no UpToDate, que é uma plataforma médica, né, importante, falando do magnésio, por exemplo, na enxaqueca, que eu uso muito. Aí você tem algumas coisas ali. Mas grandes, igual, por exemplo, você vai fazer da fluoxetina, você não vai conseguir. Não vai. Porque é caríssimo, né? Você tocar um estudo desse. E é bilhões, né? O pessoal demoniza a indústria, mas não é assim, né, cara? É um negócio muito arriscado. Os caras investem bilhão em pesquisa e ele tem que recuperar esse dinheiro. Então, se aquela molécula... falha. Ele perde. Ele perde. Eu investi muita pesquisa e perdi. Não funcionou. Eu já vi a indústria quebrar. Né? Tem indústria que quebra. Ela vai ali, começa como se fosse uma startup, ela vai crescendo, faz uma medicação e daqui a pouco você descobre um efeito colateral grave. Grave, Acabou. Em grávida estava causando teratogenia, né? Uma formação no feto. Acabou. A mesma coisa que eu pensei. Acabou. Bota na gaveta, acabou aquele remédio ali. E é isso. E aí os suplementos é isso. Você tem toda uma cadeia, uma cascata bioquímica acontecendo, né? Você falou do cortisol alto. A acetilcolina ali na placa neural diminui a força mesmo. O paciente depressivo ele vai perdendo força. Você bota, o cara erguia tanto
quilos de peso, daqui a pouco ele não consegue erguer aquele mesmo peso mais. Impressionante, é muito físico o negócio, né? Isso é um corpo inteiro deprime, né? Então, assim, suplementação, a gente pode fazer depois um episódio falando só sobre suplemento, acho que pode ser interessante. Pegar alguns suplementos com maior evidência, a gente discutir. Vai ter um monte de gente falando que é pseudociência. Isso aí eu mando essa galera estudar e ter prática. Porque tem um monte de perfil na internet, eu não vou ficar citando o nome aqui não, que me irrita absurdamente, cara. Aí meu desabafo. Me irrita muito, muito, cara. Fico muito puto. Que pega um artigo e vai meter pau na L-teanina no magnésio. Falei, amigão, quantos pacientes você já atendeu? Aí o cara não atende. Não atende, o cara é só de bancada, só de publicação. O cara teria que ter essa humildade de distinguir, assim como nós temos. Eu não sou pesquisador. Exatamente. Não sou professor, mas a gente é médico assistente. O médico assistente, ele tem a sua expertise. O cara que é pesquisador tem a expertise dele, pô. E aí eu acredito nos artigos, acredito em tudo isso, mas também tem que acreditar nos meus olhos, né? Por exemplo, durante muito tempo, durante uma época eu ficava desconfiando de remédio mesmo, assim. Eu falei, cara, tem um lobby enorme, a indústria e tal. Não, pera. Eu dou o remédio, meu paciente melhora, cara. Pronto. E não é um nem dois. A maioria melhora. Então, esse negócio funciona, pô. É real. Ponto. Exatamente isso. Acredite nos seus olhos, pelo amor de Deus. Aí a gente tem aquela máxima, né? Você vai acreditar no que seus olhos estão vendo ou no que eu tô falando, né? Acredite em mim. E a gente cai nisso, pô. E aí a pessoa não tem prática. Eu pego um monte de estudante de medicina que chega pra mim, me acompanha e fala assim, mas essa parada de suplemento funciona mesmo? Não é pseudociência? Não é charlatanismo? Não. Vai estudar e vai atender gente. Na época da pandemia foi uma treta louca, né? Que era todo mundo pra escrever um monte de coisa, ou todo mundo discutia tudo. Aí eu lembro o Bruno Fanetano, cara. O Bruno tem que vir aqui, a gente tem que chamar ele pra gente discutir sobre raciocínio, clínico, estudo, vida de estudo e tal. O Bruno, ele falou assim, cara, eu quero a opinião de quem tá no front. Quero a opinião de quem tá vendo gente, cara. Quem tá entubando, quem tá na UTI, quem tá atendendo no pronto-socorro. Que fica uma falação danada de um monte de gente que não vê gente também. E aí o problema da pandemia grave que a gente teve, que deixou todo mundo maluco na medicina, foi que você não tinha artigo científico, né? Não dá tempo. Você não tinha nada pra basear muito. Você tava no barco se guiando pelas estrelas, né? E aí muita gente esqueceu como faz medicina, né? Que é ver, analisar, tentar usar um raciocínio clínico, lógico, bioquímico, e agir. E aí ficou todo mundo travado, né? Onde que tem algum artigo que tá saindo agora? Enfim, ficava um monte de gente batendo cabeça. Não pode entubar paciente, não. Intubação precoce. E aí, cara, vamos fazer a medicina que a gente sempre fez, né? Olhar o doente, examinar e tal. Enfim, é só minha crítica à galera que não tem prática e fica só discutindo e metendo pau. Beleza, pode discutir, pode questionar artigo, falar que esse artigo foi mal feito. Lindo, cara, tem que fazer isso. Manda carta pra revista. Olha, esse artigo errou aqui, fizeram a conta errada aqui e tal. Legal, tem que fazer isso mesmo. Mas colocar de uma maneira em que você põe tudo num saco e chama todo mundo de charlatão, isso aí é uma inconsequência da pessoa, né? Que não tá vendo gente, não tá tratando e nunca usou, enfim, esteve diretamente no set terapêutico. Eu particularmente não tenho esse conflito na minha cabeça, porque para mim é um ponto pacificado. Suplementação tem vários trabalhos, tem vários artigos muito bem feitos, a gente tem o resultado. A L-teanina, por exemplo, eu pesquisei lá no PubMed, uma porrada de... Óleo essencial, eu lembro que eu comecei a estudar, quando eu fiz a Masterclass de óleo essencial, foi porque, cara, me perguntavam direto o paciente. E tava numa moda, né? Uma febre, né? Uma febre de óleo essencial. Eu falei, pô, beleza, é placebo ou não é placebo essa parada? Vamos ver. E assim, pela lógica, observação da realidade. Pega uma comida estragada na geladeira e cheira ela. Você vomita às vezes. Né? Aquela coisa ali, você fica meio enjoado, porque tem um mecanismo de defesa específico do seu corpo. O cheiro vai ser captado por receptor nervoso ali, tipo, por neuroreceptores no seu nariz. O bulbo olfatório tá ali. Ele capta, gera uma resposta cerebral, gera um reflexo. Ou seja, o cheiro tem um poder real. Um poder real. Nosso corpo. Quem num lugar com cheiro muito forte, gasolina, tem gente que gosta e tem gente que fala que fica enjoado, fica tonto. E aí eu fui estudar, e o óleo essencial mais estudado até hoje, com o maior número de evidência científica, é a lavanda.
Então, lavanda ajuda na ansiedade. Lavanda tem estudos importantes na depressão. Depressão pós-parto, interessante. É tão importante, tão sério, que se você utiliza lavanda demais em crianças pré-púberes, você pode gerar puberdade precoce. Assim, é real. É verdadeiro. Você tem um efeito bioquímico, você tem uma cascata bioquímica que acontece quando você sente o cheiro, né, do óleo essencial. E aí não tô falando de essência, eu tô falando do óleo essencial pelos mecanismos que o óleo essencial tem. Ele é extraído, etc. Tem uma molécula que a gente não vê, mas existe uma molécula que a gente vai captar. E aí eu fui estudar sobre isso e vi que tinha muita evidência. Teve uma paciente minha que começou a usar vários óleos, que ela gostou muito disso, e ela é epilética, né? E um óleo essencial específico deu crise nela. E aumentava a chance dela ter crise. Aí você vai achar, você tem artigo científico mostrando isso. Um aumento de casos de crise gerada pelo óleo essencial. Assim, cara, é de verdade isso. Basta a gente realmente ser humilde e tentar buscar. Querer descobrir a verdade, né? Só querer que você acha. E aí falando de suplemento, óleo essencial é uma coisa interessante também. Pro sono, né? A lavanda, tem artigo que mostra que pode acalmar sistema GABAérgico, você relaxa, diminui o pensamento ruminativo, enfim. Entra esse ponto aí também. Suplementação em óleos essenciais. Bem legal. Que é mais uma ferramenta, né? Mais completo que isso? Vocês querem mais o quê? De remédio ao óleo essencial. Tem um ponto aqui que eu acho que só pra gente citar, que aí seria um podcast pra gente ter outros convidados, né? Que é a prática religiosa, né? Com certeza. Até saiu um artigo no New York Times que a escritora ali questionava como que a psicologia moderna ela está tentando absorver algumas ferramentas da religião sem dar essa conotação religiosa. Então, o que a religião tem que é boa para depressão e para a maioria dos transtornos mentais? Isso tem comprovação. Isso entra em fatores de proteção. Quando a gente vai estudar depressão, tem fatores protetivos. Ter uma religião é um fator de proteção, principalmente para suicídio. A religião te dá um senso de comunidade muito forte. Você pertence a um grupo que comunga de valores, princípios, crenças, fé. A religião te dá um senso de propósito. Sua vida está caminhando para algum lugar. Eu sei para onde eu estou indo. A religião te dá várias ferramentas práticas. Por exemplo, de autoanálise. Quando você ora, quando você conversa com Deus, quando você confessa. Ela te dá esperança. Ela abarca praticamente tudo. Uma religião bem feita, tá? Não é qualquer uma religião, não, e eu não quero entrar nessa polêmica aqui. Mas é verdade isso. Não, mas isso é verdade. Tem religião que você já percebe que algumas pessoas podem piorar. É isso que eu tô falando em termos científicos mesmo. Quando a gente estuda, não é qualquer religião que tem esse fator protetivo. A gente vê os fatores protetivos e a gente vê toda a nossa sociedade, né, ocidental e tudo, que o cristianismo tem uma força muito grande no desenvolvimento. Uma discussão recente que estava se tendo sobre o número de suicídio maior no Japão é justamente pela questão do perdão. O cristianismo ele tem dentro de si o perdão muito forte. Então assim, você faz muita coisa errada, você é ruim, você está errando, você está falhando, mas você entende que dentro desse contexto, dessa comunidade, dentro dessa noção de uma filiação divina, você tem um pai, você tem um Deus que te ama, sei lá, do cristianismo especificamente, que morreu por você, que valeu a morte dele por você, então você tem um grau de importância ali, então você pode ser perdoado. No Japão, esse padre que ele falou sobre isso, é um podcast muito legal, o Padre Rubens, ele comenta isso, as pessoas lá, assim, eles têm todas as virtudes, né? Então a gente via nas Olimpíadas, a gente viu na Copa do Mundo, né? Olha os japoneses saindo do estádio, os caras limpavam tudo, deixavam tudo limpo. Esses dias eu vi um meme aí do cara andando de meia branca no Japão. Aí um brasileiro chegou assim, vou ver se isso é verdade. Mete a meia branca e vai andando no Japão, atravessa a rua só de meia. Tava limpa, cara, assim, uma cidade limpa, né? Então as virtudes, ninguém ouve música alta no metrô, então você tem toda aquela coisa da virtude por si só, bem desenvolvida. Mas aí quando você falha, você errou, aqueles jovens que querem passar num vestibular, ou não sei se é vestibular, né? Mas querem fazer um curso e tal, ou um CEO de uma empresa que falha, você tem muito suicídio. Eles se cobram muito, né? Se cobram muito, sim. Não tem perdão, eu falhei, né? Eu
perdi a minha moral ali, se eu falei, eu não sou mais virtuoso, e tem ali, né, uma atitude mais drástica. E tem um trabalho, na época da UTI, eu fiquei alguns anos em UTI, né? E na UTI eu era o responsável da rotina, médico da rotina é aquele médico que tá todo dia, né? Pra quem não sabe. E eu era o médico que conversava com as famílias. Então as notícias para os familiares eram dadas por mim. Então o paciente faleceu no dia anterior, o paciente tá ficando muito grave, as coisas estão piorando e tal. E era visível. E aí depois eu fui buscar isso e tem artigo científico. Era visível que as famílias que tinham... Não falavam que tinham religião, mas eu percebi que tinha uma prática religiosa. Eles tinham a religião, falavam, né? Se autodenominavam cristãos, etc., católicos, evangélicos. Mas quem praticava a religião mesmo, eles tinham uma resiliência muito maior. Eles aguentavam muito mais essas notícias. Tem um trabalho que mostrava que pacientes com a religião, o processo de luto deles era menor, né, dos familiares. Você aguenta mais as notícias ruins mesmo. E eu vi isso, quando eu li esse trabalho falando da notícia ruim em UTI, por exemplo, eu entendi. Tem um que fala sobre a dor, né? Os pacientes, eles aguentam mais a dor também. Claro, você tem um significado transcendente do seu sofrimento. Você dá sentido ao sofrimento, né? Uma coisa puramente... É interessante que a nossa sociedade mais secular, mais leiga e, no fundo, mais ateia, ou com uma religiosidade muito mais superficial hoje em dia, né? Pós-moderna, né? Nietzsche matou Deus. Tem um livro dele, Deus Está Morto. Aí Nietzsche fala assim, você tem que aceitar que Deus não existe e que isso aqui não tem o menor sentido e se entregar para o sopro gelado do apenas existir. E aí Nietzsche, nos momentos de sinceridade dele, ele fala assim, é uma pena que Deus não existe. O cara caiu ele se afunda, né? Tanto é que morre com sífilis, neurosífilis, aos 40 e poucos, sem filho, sem mulher, sem nada. Tragédia. A vida pessoal dele é uma tragédia. Você vê Freud os frutos também. Isso é uma outra coisa, Freud. Você vê os frutos disso. Não acredite em nada do que a gente está falando. Beleza? Não acreditem. A gente está aqui inventando tudo que a gente está falando aqui, porque são dois médicos. Religião é o ópio do povo, para te manter no cabresto, é só isso. Só isso. Mas olhe os frutos da vida de quem realmente pratica. Só faz isso. Olha para aquele seu amigo, um cara do trabalho, um cara sério, uma pessoa séria, um modelo. Procure modelos, né? Pega um cara ali que tem uma família legal, um cara que trabalha bem. Não tô falando nem de retorno financeiro, né? Retorno financeiro, mas uma pessoa que dá sentido para a vida dela, que ama a vida, tá bom humor, não reclama e tal. Vê se não tem uma prática religiosa por trás disso, né? Sempre tem. Sempre tem. Então a religião, além de ter esse fator protetivo, né, que a gente estava comentando, ela também, no momento da depressão, no momento mais agudo, ela pode entrar num fator terapêutico também. Sim, então, você se desenvolver mais na religião, você lê mais, né, desenvolver... veja bem, não vão confundir, achar que depressão é falta de religião, não tem nada falta a ver. de Deus. Você está dentro do processo terapêutico. É isso. Aqui. Mas eu acho também alguns extremistas meio... Muito dito. Tem alguns colegas, tem alguns pacientes que já chegaram assim, não, isso aqui porque o pessoal lá da minha igreja falou que eu tô sem Deus, né? Tô longe de Deus, pra eu não tomar esse remédio não. Eu falo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é isso. Não tem nada a ver, né? Você não cura febre rezando Pai Nosso só, né? Lógico que milagres vão existir, mas olha, Cristo foi 30 anos de carpinteiro e só 3 de milagre. A maior chance aqui é de todo mundo ser carpinteiro. Não ir pra parte dos milagres, não. Então é viver a vida normal, né? A gente não busca uma causa sobrenatural quando você pode ter uma causa natural do problema. Exatamente. Eu acho que é isso aí, cara. A gente conseguiu abarcar bastante as questões de terapia. Dá pra tirar muita coisa prática hoje aí, né? E só por fim, a gente falou disso, eu gosto de falar nos 3 pilares. O desenvolvimento de uma vida intelectual também. Não ser um intelectual, mas a leitura de um bom livro. Falar igual o São Tomás de Aquino falava, né? 5 remédios contra a tristeza. Ver coisas bonitas, que a gente falou, né? A natureza, o belo, ver coisas belas. Comer coisas gostosas também, né? Você ativa os prazeres, né? Os sentidos, é muito bom de trabalhar com os sentidos, que você estava comentando dos hábitos ali. Conversar com os amigos, né? Então, ter uma noção do problema dos outros, ou se expor também, né? Conversar, entender esse tamanho, se conectar, né? Criar uma conexão social ali. Então,
ver o belo, contemplar o belo, comida, banho quente, dormir e tomar um banho quente. Pô, isso é bom pra caramba, né? Isso aí todo mundo sabe, tomar um banho quente, dar uma deitada, dar uma dormida legal. Chorar, também ele comenta, né? Sobre o choro, como que é importante em alguns momentos. Você tá chorando o tempo inteiro, não, beleza? O choro também é algo muito importante. Então foi beleza, ver coisa bonita, comer, chorar, banho quente e a conversa com o amigo, né? São 5 pontos que o Tomás de Aquino falava. Dentro dessa conversa com o amigo aqui, às vezes um bom livro ele tem um processo terapêutico, né? Você vive aquele sentimento, você trabalha aquilo. Então o desenvolvimento não de uma vida intelectual, não de ser um intelectual, mas ler algumas coisas legais, ver bons filmes. Sem exagero, sem mentira, sem força retórica. Isso daria um podcast inteiro, o desenvolvimento da razão. Inclusive, a gente podia falar disso um dia. Vamos, pô. Porque eu citei aqui no começo que uma das áreas mais afetadas no cérebro é a área de pensamento racional. Então você não consegue, você não pensa direito. Um dos sintomas da depressão é a parte cognitiva está muito prejudicada. Ansioso também. Ele não consegue racionalizar as coisas, ele não consegue vir ali a razão. Então o estudo, e no sentido mais profundo de estudo, de incorporar conhecimento, desenvolver a sua razão, é uma das principais coisas. Não quer dizer que o cara inteligente não vai deprimir. Mas é uma das principais coisas você ter o seu aparelho racional bem trabalhado. Você conseguir pensar em soluções, em ferramentas, etc. Exato. É isso aí. Ó, e de novo, compartilhe, se inscreva no canal, faz toda a interação aqui, coloque nos comentários temas que vocês queiram assistir, né? É sempre muito legal o pessoal botar isso. O que custa, pô? A gente tá aqui, não cobra nada de vocês, dá um like. Coloca isso daí. E quem não conhece a comunidade Saindo do Automático, o link tá aqui embaixo. Tá sendo incrível aquilo que o Silas falou. É a comunidade mais completa da internet. Disparado. Eu desafio mesmo a achar uma mais completa aí, discute comigo depois, lá vai no direct, reclama, manda no comentário aqui, mas essa é a mais completa. A gente vai de neurociência, metafísica, antropologia, enfim. Maravilhosa. Então espero vocês na comunidade e no próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu.